Pronto? Pronto. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que por aqui, online. Como a Luz disse, vamos nos imaginar lá no Luz Divina, recebendo toda a limpeza espiritual, agradecendo pelos nossos mentores que estão sempre presentes conosco. Agradecer pela oportunidade de aprender a cada dia e de nos tornarmos seres humanos melhores. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade e vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, amiga. Que essa Vai sim. energia possa envolver a todos que não conseguiram entrar, mas que fazem parte do departamento de ensino, da equipe dos trabalhadores, que essa energia amorosa possa fortalecer todos os lares. Mônica, que entrou agora, Fernanda. A gente vai compartilhar agora o material que a Sônia vai usar hoje, que eu já passei para vocês, e ela vai utilizar esse material para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Luz? Estão me ouvindo? Sim, só um minutinho, deixa a gente compartilhar o material. Tá. E autorizar o Nestor. Mas você pode ir falando. Bom, a Sônia todo mundo conhece, não precisa ser apresentada. E nós vamos. Quem conseguiu dar uma olhada no PowerPoint que a gente mandou? Não, tem gente que não conseguiu, então a gente vai utilizar. Quando vocês estiverem enxergando o PowerPoint, vocês avisam. Tá vendo? Ok, então. Tudo ok? Tudo ok. Pode começar, Sônia. Então, boa noite a todos. É muito gratificante estar com vocês mais uma vez. E vamos para a nossa reflexão da noite, que fala sobre cura, né? Autocura. Essa capacidade que todos nós temos e que, às vezes, despercebida, ela passa e a gente vai se deixando envolver por energias que não são tão bacanas, né? E a gente acaba adoecendo. E a forma de reverter esses problemas físicos, da mesma forma que nasce em nós também é o processo da cura. Muitas vezes também nós temos uma cura física, mas o ponto, a raiz desse problema não está no físico, está no nosso espiritual, está nas nossas emoções. E Jesus, né, sempre nosso mestre Jesus, ele nos deixou um caminho, um roteiro, para que ao longo do nosso desenvolvimento fôssemos ampliando o conhecimento para podermos ter um acesso dentro de nós mesmos para alcançar essa melhoria. Então, esse nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho disso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide, que é esse, né? Que diz, ser manso e prudente, caminho para a autocura. Então, Jesus já está nos dando um alerta, nos pedindo mansidão, nos pedindo calma, para que nós possamos alcançar esse caminho de sermos donos de nós, de termos esse equilíbrio. E o nosso próximo slide, né, ele vai falar das bem-aventuranças, né?
Então, assim, nas bem-aventuranças, Jesus condena a violência, a cólera, toda expressão descortês. Faz da brandura a moderação, mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, para praticarmos com os nossos semelhantes. Então, Jesus começa por aí, nos dando esse roteiro de quanto a paz é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, né? Tanto a saúde física como a saúde emocional. E ele, falando de brandura, de mansuetude, de moderação, ele não está falando de uma coisa que a gente vai procurar fora. Ele está falando de sentimentos, de emoções que estão dentro de nós. Então, até a gente pode pensar assim, mas fora, o externo, as coisas, as situações, elas me atingem. Sim, nós somos atingidos por tudo aquilo que nos envolve, que faz parte do nosso dia a dia. Tanto coisas agradáveis quanto coisas desagradáveis. Mas é dentro de nós que vai acontecer esse processo de como eu vou receber esses acontecimentos, como que eu vou ter esses enfrentamentos. Mas Jesus está falando aqui que nós devemos ter calma, paciência, brandura. Para quê? Para que quando o nosso interno esteja nesse nível, esteja sendo trabalhado desta forma, tudo que vem de fora é como se encontrasse uma barreira. Aquelas coisas adversas, elas encontram em nós uma barreira. E nós, pouco a pouco, conseguimos, tendo essa passividade, filtrar e entender de uma forma mais tranquila, às vezes até de uma forma em que nós temos que ser abnegados. Ou seja, a gente às vezes não adianta espernear, a gente tem que aceitar na confiança, na fé e deixar que a situação se desenvolva e a gente possa trabalhar, sempre dentro dessa mansuetude das bem-aventuranças. No próximo slide, ele já nos mostra, né, esse trabalho que a Luz fez aqui, muito bacana, já fala assim, uma chave para nós. Toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia, onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Olha, gente, que coisa bacana, né? Então, eu vejo que dentro do projeto de Jesus, dentro dos seus ensinamentos, de tudo que ele nos deixou, vamos dizer, usar essa palavra que foi usada aqui no nosso texto, chaves. São essas chaves que são o quê? As orientações, os ensinamentos de Jesus, que quando bem usados, nós vamos abrindo portas de uma forma mais positiva, de uma forma de entendimento. E trazendo, como falou aqui também muito importante, é uma farmácia. É dentro do Evangelho, dos ensinamentos, que nós vamos encontrando o lenitivo para as nossas dores, para os nossos processos de aprendizado que a gente tem que passar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o Evangelho, ele nos traz cura, sabe? Porque quando a gente vai adquirindo o conhecimento e o entendimento e vamos procurando crescer um pouquinho mais, a gente também vai usando dessas chaves para o nosso bem-estar, para a nossa melhora e de uma forma que venha nos trazer uma tranquilidade mais sincera, uma tranquilidade de aceitação.
eu estou nesse caminho, estou fazendo o que eu posso, porque é muito importante que a gente, durante esse processo de autocura, a gente entenda o nosso momento, a nossa caminhada. Nós estamos todos num processo onde não adianta também só ter cobranças, sabe? A gente só ficar se cobrando. Então, essas chaves a gente vai tendo ao longo desse caminho nosso, a gente tem que também ter a paciência, a serenidade que Jesus está pedindo aqui no início, né, da nossa conversa, na bem-aventurança, que sejamos também pessoas mansas, né, onde isso vai fazendo uma couraça para nós. E depois nós vamos passar para o próximo slide, que nós vamos ter a orientação de Hermance, né? Tá do livro Plenitude, capítulo 9, Processos de Autocura, Joana de Ângeles, né? Divaldo Franco. Joana nos alerta sobre o teor dos nossos pensamentos para podermos irradiar energias positivas. Todos esses nossos encontros, né, a gente sempre fala sobre isso. A semana passada, quando nós falamos da travessia, né, nós precisamos ter um pensamento positivo. Ele é, assim, algo que nos conduz, que nos protege, porque o nosso pensamento, ele irradia, e é onde a gente faz uma conexão, e nessa conexão a gente tem que fazer de que seja com os bons amigos, é o que a gente sempre tenta, né? Nos manter o maior parte de tempo possível em uma vibração boa, tendo pensamentos positivos, irradiando positividade, né? E fala assim também, vigiar os nossos pensamentos, que é algo que eu acho que todos nós já estamos conseguindo um pouquinho, né? Nos perceber, nos dar mais atenção ao que falamos, ao que pensamos, aquilo que às vezes vem, né, no nosso pensamento. Eu já ouvi até uma amiga nossa aqui do grupo falar, nossa, vem pensamentos que eu sei que não sou eu aquele pensamento. Então, isso é algo muito importante, é um crescimento que nós já estamos demonstrando ter e que faz parte desse nosso aprendizado. Os conteúdos negativos que circulam diariamente por nosso pensamento desarranjam as nossas células, alterando-lhes o ritmo e desequilibrando nossas energias de paz, tranquilidade e harmonia. Hoje nós já temos, né? Porque o Espiritismo, ele caminha com a ciência e a filosofia. E hoje nós já temos esse tríplice aspecto já caminhando bem próximo, porque hoje a medicina já está comprovando, já vem falando do quanto o emocional nos afeta, do quanto nós necessitamos de ter um equilíbrio, de ter, como que eu posso dizer, uma vida mais harmoniosa para nossa saúde mesmo, nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde, né, no nosso caso, a nossa saúde espiritual, que é algo de muita importância. Então, a ciência já está até comprovando isso, que eles, nossos amigos, já falavam. E seguindo no nosso próximo slide, nós vemos assim, Joana falando através do Divaldo, né? Sentimentos como raiva, irritação e ansiedade são portadores de raios destrutivos das células. Se alterarmos o teor dos nossos pensamentos com ideias enobrecedoras e positivas, podemos estimular nossa célula. Isso também já está comprovado, que as nossas células, elas respondem às nossas emoções.
E também um exemplo, quando ficamos nervosos, quando passamos por algum momento de estresse, a maioria de nós logo dói o estômago, fica com mal-estar, né? Então, isso, o que que é? São os hormônios que nós liberamos através do nosso emocional, uma descarga hormonal não muito boa, que nos traz todos esses problemas que vão afetando a nossa saúde. Então, quando nós estamos bem, nós conseguimos fazer com que esses hormônios sejam os hormônios que venham a trabalhar no nosso físico de uma maneira positiva. Podemos estimular nossas células e elas se tornarem mais saudáveis. O indivíduo deve concentrar-se para visualizar a saúde e incorporá-la. Olha só, a Joana já está falando de nós trabalharmos algo assim, um pouquinho além daquilo que a gente um dia imaginou, que é visualizar, que entra naquela parte onde nós aprendemos que nós somos co-criadores com Jesus. Então, o nosso pensamento, ele tem uma força muito grande. Nós, com um pensamento positivo, nós já podemos co-criar coisas boas, emoções, e essas emoções, através do nosso corpo físico, em hormônios, estimular as células de uma forma positiva. Desta maneira, poderá projetar-se no tempo, vendo-se de maneira mais equilibrada e saudável. Então, não seria como a gente às vezes faz, aquela visualização de estarmos em lugares bonitos, em lugares bons, né? Aquela que a gente que a luz geralmente faz esse trabalho com a gente quando estamos reunidos aí na casa, né? Da gente se projetar. Então, através de projeção, a gente já se imaginar saudável, se imaginar com alguma dificuldade ultrapassada, já vencida. Então, isso vai nos estimular a trabalhar de uma forma positiva com as células do nosso corpo físico, né? Aí, continuando no nosso próximo slide, vem André Luiz. André Luiz vem afirmar o que Joana também fala. Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, vingança, inveja, se encontrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais, podendo levá-lo a doenças. Então, como nós sabemos, né, nós nunca estamos sozinhos. Com quem nós temos a nossa sintonia são os irmãozinhos que vão estar ao nosso lado. E às vezes, nesses momentos, né, em que a pessoa se coloca com ódio, com vingança, ela não está numa sintonia bacana. E essa energia nossa, assim como ela tem esse poder de construir, também tem de destruir. E os nossos irmãozinhos também têm essa sintonia, eles também têm essa condição de vibrar e de afetar o nosso campo emocional, quando nós nos deixamos levar por esse caminho. E aí é onde pode, assim, dia a dia, né, de pouco em pouco, essa sintonia ir se agravando e vir afetar o nosso campo físico e o nosso campo espiritual, que também é afetado. Tudo, na verdade, começa pelo espiritual e depois vem para o físico, né? Então, a gente tem aqui um alerta para nós de o quanto o nosso pensamento, ele pode
afetar de um modo bem drástico, né, na nossa saúde. E onde entra a nossa autocura é isso, com esses conhecimentos que nós temos de procurar manter o nosso equilíbrio emocional, para que a gente possa evitar essas sintonias que vêm nos prejudicar. Depois, no próximo slide, né, nós vamos falar sobre a Hermance. A Hermance vem nos trazer algumas sugestões de como nós podemos fazer também para melhorar isso, para seguir esse roteiro onde ela nos diz como que nós vamos fazer então para melhorar, que é a pergunta. Tudo bem, eu já entendi o que acontece, que eu tenho que ter um pensamento positivo. Não é fácil em todos os momentos, mas nós estamos aqui já de boa vontade para seguir, para aprender. Então, agora ela nos dá, a Hermance, um roteiro. Como que eu devo me comportar para acontecer esse caminho, para acontecer que eu não caia, né? Cada vez menos, então, pelo menos. Ela fala de amor incondicional, aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro. Então, o passado eu não posso mudar, mas também não posso ficar de remorso, não posso ficar presa no passado. Porque hoje, com o conhecimento que nós temos, nós também aprendemos que fizemos o que estava ao nosso alcance, que nós somos seres em crescimento. Dia a dia nós vamos aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma leitura, uma reflexão, né? Um livro que a gente leu, e a gente vai pegando de pouquinho em pouquinho. Então, no passado, talvez nós não tínhamos essa oportunidade que estamos tendo hoje. Então, fizemos o que coube, o melhor que pudemos. Não podemos ficar no passado. E ela fala aqui, e do que queremos ser no futuro? Sim, nós temos que ter essa preocupação. Nós queremos o quê? Ser pessoas melhores, a cada dia um pouquinho, um passo à frente, mas também não vamos só pensar no futuro. Então, entre o passado e o futuro está o nosso presente. O presente hoje, o que temos que aprender, a oportunidade, como o doutor Anselmo diz, a oportunidade é hoje. Você pega ela ou você deixa ela escapar. Então, é do presente que vai refletir no nosso futuro. Mas a gente tem que estar com o nosso foco hoje, aproveitando cada oportunidade. Depois a irmã se fala uma coisa que nós precisamos, nós temos a necessidade, né? Socialização, né? A nossa amiga, a Nívia, já está até com saudade da casa, de estarmos ali na coisa física, né? É muito importante mesmo. A gente está todos morrendo de saudades. Edificação de laços de afeto nos agrupamentos humanos. Olha aí, Lívia, a sua resposta, que bacana. Nós temos essa necessidade. E quando nós estamos em grupo, né, a gente socializa, a gente troca, a gente cresce. E ela fala aqui, no intuito de fixarmos na intimidade as mensagens do Evangelho e do bem universal. Então, como é importante esses nossos encontros, porque através desses nossos encontros nós alimentamos a nossa alma, a nossa essência, nós fazemos trocas de experiências, nós crescemos juntos na leitura, na reflexão. Então, a socialização é um caminho muito importante também que a irmã se coloca como um crescimento para a autocura. A pessoa, quando fica muito sozinha, quando ela não tem a família, quando ela não tem amigos, ela entristece e adoece. E uma coisa que ela fala, nossa, seguindo, né, da caridade.
A caridade é o dínamo de sentimentos nobres. Nossa, gente, eu li assim que, olha, no sentido figurado, o dínamo, ele é aquilo que impulsiona e que gera o progresso. O dínamo, ele gera energia. Então, a caridade, ela nos traz uma energia, da mais poderosa. A gente, tudo que escuta no na nossa doutrina é fazer a caridade. Por quê? Porque ela gera essa energia que é necessária para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a gente se sentir bem. Todos nós aqui já da casa tivemos a oportunidade de colaborar de uma forma ou de outra, trabalhando, né, ofertando aquilo que foi possível no momento, mas ofertando também a palavra para os amigos ali, que a gente às vezes um amigo vem meio tristinho. Então, essa caridade, ela é muito importante que a gente faça ela. Ela gera em nós uma energia muito positiva, seja ela da forma que for. E seguindo as sugestões da Irmãci, ela vem falar sobre vigilância. É a atitude de cuidar da vida mental. Eu acho que é onde nós nos encaixamos. Pelo que eu li, nós estamos já nesse momento, porque sempre tem um amigo que faz um comentário e sempre esse comentário vira, mas agora a gente já está aprendendo, agora a gente já ouviu. Então, acho que a vigilância já está fazendo parte da nossa vida, né? Nós já temos esse pouquinho de conhecimento que nos permite querer ser melhor e trabalhar para isso. Eu acho que a nossa vigilância, que a irmã se fala, já cabe em nós. Depois ela fala da oração, que é a terapia da mente, sairmos de nós e entrarmos com Deus. A nossa oração é a nossa conexão, né, amigos? Não tem como falar, não tem palavras, eu não tenho como explicar o quanto é importante quando nós fazemos essa conexão de coração sincero, e eu sei por mim que às vezes não precisa nem palavras, é só fazer a conexão e deixar aquele sentimento fluir que nosso Pai do Céu vai entendendo. E com certeza depois a gente fica bem aliviado e bem tranquilo com a energia que a gente recebe. Também, às vezes, né, falando de oração, essa ponte que a gente faz com a casa, com o doutor Anselmo, a resposta vem e a gente fica bem feliz. Continuando, ela fala sobre trabalho, dar utilidade a cada momento dos nossos dias. Eu fiquei pensando um pouco de agora, do momento que nós estamos passando, porque nós fomos dormir e quando de repente tinha que ficar todo mundo trancado em casa, né? A princípio, foi uma tranquilidade, né? Foi bom ficar em casa, que legal. Mas depois a ficha foi caindo, depois o tempo começou a sobrar, porque já foi um tempo longo, né? A mulherada, assim como eu, conseguiu pôr todas as gavetas em ordem e sobrou tempo. Então, o trabalho é a utilidade, é o nosso tempo, né? O que nós fazemos com ele, dar valor a esse tempo, a essa encarnação que nós recebemos, que nós pedimos e tivemos essa oportunidade. Eu acho que cada momento a gente tem que valorizar através da escolha, o que eu vou fazer com o meu tempo, aonde eu vou utilizar o meu tempo. Ele é uma grande moeda para o nosso crescimento. Ela fala de tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem o seu tempo. Nós acho que estamos numa fase de tolerância, né, amigos? Porque hoje a gente não consegue fazer o que fazíamos da mesma forma, e com certeza não sei, mas eu acho que também não vai continuar sendo igual, se Deus quiser que não seja igual, porque se for igual nós erramos a lição, né? Então acho que é hora de crescimento, não podemos voltar a fazer tudo igual, né? Então
há tempo para tudo e tudo tem o seu momento. Também temos que ter essa aceitação e saber ter esse equilíbrio aí. Ela fala de complacência conosco, que haja mais resultado satisfatório, ou seja, mais caridade com os nossos esforços. Temos que ter, né, esse amor e esse carinho com os nossos esforços. A gente não vai mudar de um minuto para o outro, tudo é uma transição. Nós vemos pela evolução do nosso planeta quanto tempo que ele levou para ele ser, né, a nossa mãe Terra ser o que ela é hoje, né? Não somos nós que vamos ter esse privilégio de, puff, de uma encarnação já pular para outra, perfeitinho, bonitinho. Não, vamos com calma. É uma eternidade, mas o que a gente tem que pensar não é no tempo, mas de que forma eu vou fazer para aliviar um pouco essa carga toda que eu trago, para levar menos bagagem, para que eu possa fluir de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente tem que ter essa complacência e esse amor pelos nossos esforços, reconhecer aquilo que cada um de nós já consegue fazer. Então, essas são as sugestões da irmã, viu, gente? Olha que legal. E no nosso próximo slide, né, no livro Lírios de Esperanças, né, também a irmã se fala, no capítulo 9, o Ao Encontro de Si Mesmo. Aí tem assim, gente, olha só, não sei se todos vocês estão vendo os slides, que ele vai falar sobre produto do pensamento. Mas antes de ler, eu não sei se vocês veem, tem o desenho de uma pessoa, né? E em volta, várias bolinhas, como se fosse uma energia, né? Numa forma figurativa, em volta desse corpo, desse humano, né? Aqui, todas essas bolinhas em volta, circulando. Isso, vamos ver, isso aí é a nossa energia. Isso é a nossa energia e a energia universal. Ou seja, vamos imaginar assim, vou falar de uma forma bem simples. É uma sopa. Como se cada um de nós fosse um pedacinho de legumes nessa sopa. É tudo junto e misturado. Só que, como vem ensinando essa nossa reflexão, é através do nosso pensamento que nós vamos dar a abertura para que haja essa conexão, essa influência de energia. Então, aqui no nosso slide, ele fala de tumores energéticos na vida mental, irradiam no corpo físico e perispiritual, em forma de ondas potentes de atração e retenção. Então, nós estamos aí, na sopinha. De acordo com aquilo que nós estamos vibrando, é como o nosso campo emocional, ele faz essa atração. Então, eu vou atrair ou as coisas boas ou as coisas ruins. E isso que eu vou atrair vai fazer parte do meu campo mental. E vai como se fosse ficar grudado no meu corpo espiritual, no meu perispírito. Essas energias que nós estamos vendo, elas vão impregnando a gente, vão fazendo parte do nosso ser. E aí, se forem umas energias boas, energias positivas, elas vão trazer um bem-estar. Agora, se forem energias negativas, energias de doenças, energias de maus pensamentos, elas vão fixar em nós e é onde elas vão formar as doenças no nosso perispírito e vir para o nosso corpo físico. Porque ele fala aqui, olha, o corpo humano é um ímã, bilhões de seres vivendo no universo corporal, então tá todo mundo junto ali naquela sopinha, cada um emitindo a sua energia, a sua vibração,
o seu campo mental, as suas ideias. Nós também não podemos nos colocar como vítimas, porque em muitos momentos a gente também não está vibrando uma coisa boa. Às vezes a gente fica com raiva e a gente emite essas ondas, e essas ondas saem pelo universo, e às vezes elas até atingem a pessoa que a gente pensou, a pessoa a quem a gente teve, às vezes, uma discussão. Então, tudo depende do campo vibracional, de como nós estamos. Se você está bem, essas energias podem até chegar perto da gente, mas se o nosso campo vibratório está forte, está fortalecido, está num nível positivo, essas energias não vão conseguir se fixar em nós, elas não vão ficar perto de nós. É como se houvesse um campo que repele elas de nós. E assim, de todos nós, né? Então, é uma troca, é uma via onde eu influencio vocês, vocês me influenciam, e tudo vai depender da escolha de cada um, de como vai dar acesso e o que eu vou acessar. Então, isso é, como fala aqui, é muito importante a gente prestar atenção. É a atração e retenção. Eu posso pegar e eu posso, né, devolver ou não aceitar. Vai da escolha, daquilo que eu já me coloquei, da minha vigilância. No nosso próximo slide, está escrito, fala assim: meu filho, não existe falência, existe resultado. Olha que coisa bonita, gente. Não existe falência, né? Nós não podemos falar assim, eu vim aqui, não fiz nada, eu não consigo fazer nada. Não, não existe falência, existe o resultado. Se o meu resultado não for bom, lógico, eu vou fazer novamente a minha lição, para que o meu resultado seja melhor e eu possa mudar como se fosse uma escola, ir para o próximo grau, né? Para o próximo ano, como a gente costuma dizer. Mas não existe falência. Todo aprendizado, tudo aquilo que a gente passa, seja positivo ou seja negativo, algo vai ensinar. Pode ser que na hora a gente não entenda o que aquela lição nos trouxe, mas com certeza, ao longo do caminho, a gente vai trabalhando e vai entendendo. E às vezes a gente acaba entendendo até que aquele resultado que eu achei que não era bom, no futuro eu falo, nossa, a misericórdia de Deus mostrou, né? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Por isso a gente até fala às vezes, cuidado com o que pede, porque não sabe o que está pedindo. Diz assim também: a morte nem sempre é alforria, pois muitos morrem, mas não desencarnam, permanecem com as lutas do corpo. Falando de cura, né, de autocura, na parte da cura, às vezes a gente pode, algumas pessoas, alguns irmãos nossos, né, pensa, olha, eu vou morrer, que tudo vai passar, tomara que Deus me leve. Não é bem assim, a gente sabe, né? A gente já tem um pouquinho de entendimento. Tudo aquilo que eu estou passando aqui, depois da morte, o além-túmulo, como eles dizem, é uma sequência, é uma continuação. Então, dependendo daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou passando, não é a morte que vai me libertar e me tornar um santo. Eu vou continuar a minha trajetória, o meu caminho, e ali, mesmo que no plano espiritual, eu vou ter que aprender a consertar essas coisas. E quando a gente fala de doenças, né, essas coisas, às vezes a gente vem retorna, né? A gente sabe de casos que as pessoas, a gente vê em alguns livros, que retorna com as doenças, com os problemas da parte física, não
não porque seja um castigo, mas às vezes os problemas da parte física que a gente vê é um resgate, é uma forma que a pessoa escolheu para o seu crescimento, para a sua melhora. Então, a cura, às vezes, não é apenas a cura física, nós temos que ver o lado da cura espiritual. Então, às vezes a pessoa tem algum problema aqui nessa encarnação e que aos nossos olhos é uma coisa, nossa, triste, isso e aquilo, mas ela está ali resignada, porque o espírito dela sabe que ela está se depurando, que ela está passando por aquilo para o seu crescimento. Então, a cura que a gente tem que ver também não é só a cura física, temos os processos de cura espiritual que às vezes nós pedimos para ter aqui. Tudo depende de como vivemos a vida, para que a morte seja luz e paz. É isso. Então, é isso assim, simples, né? Não tem muita coisa que falar sobre isso. A nossa sequência, quando nós retornamos para o nosso mundo espiritual, né? Nossa pátria espiritual, é uma sequência daquilo que fizemos aqui. Ninguém, mesmo assim, que a gente pense, nossa, pessoa, nossa, não sei se eu vou para um bom lugar, esteja onde estiver, todo lugar é a morada do nosso Pai. Todos os lugares que Deus criou é para a nossa evolução. Às vezes precisa passar por um lugarzinho mais difícil, às vezes vai para um lugarzinho melhorzinho, mas lá em todos os mundos há o amparo. Deus está cuidando de todos nós. E é uma sequência. E aqui tem algo para a gente pensar, né? Algo para a gente pensar mesmo. Olha, está escrito, você evitou quanto pôde o mal do qual estava avisado e não criou todo o bem que poderia? Então, nós estamos sendo avisados, né? Jesus veio nos avisar há quantos anos? Né? Que Jesus veio, nos deixou os seus ensinamentos e nós fomos crescendo e hoje a nossa visão, né, da lição, do caminhar do nosso Mestre Jesus se faz de outra forma, se faz de uma forma mais clara. Nós temos os nossos amigos espirituais que nos trazem todas essas informações de como é um pouquinho daquilo que lhes é permitido falar, né? De como é, o que vamos encontrar, o que temos que fazer aqui, então, todas essas chaves que eles nos trazem, os livros. Então, não tem como a gente não começar a ver os caminhos de Jesus de uma forma diferente, né? Então, nós sabemos que nós temos sim que crescer, evitar o mal, né? E o bem que a gente, né, não criou todo o bem que poderia. Será que estamos fazendo todo o bem que a gente poderia? É algo para a gente que deixa aqui um questionamento muito importante, principalmente nessa fase que nós estamos passando, que é uma mudança, tem seu aspecto aos nossos olhos de humanos, que estamos aqui enfrentando, que é triste, né, ver esse processo todo, mas espiritualmente, se nós pararmos e pensarmos, nós vamos ver que já é o início de uma grande mudança. Então, temos que ter também uma certa desprendimento para que isso aconteça, porque era algo que todos nós queremos, né? Um mundo melhor, um mundo mais bonito, mas nós temos que passar por essa fase de mudança. Então, a gente tem que cair um pouco na real e falar, será que eu estou fazendo mesmo tudo o que eu poderia? Será que eu não poderia trocar um pouquinho daquelas horas ociosas, né? Que eu fico lá na Netflix o dia inteiro e cortar em vez de
4 horas de Netflix, faço 2 e vou fazer uma leitura, ou vou dar atenção para um familiar, ou vou dar uma olhada na natureza, refletir um pouco. Então, será que um questionamento muito apropriado, eu acho, para esse momento nosso. Se estamos fazendo todo o bem que poderíamos. Isso entra naquilo que a Joana falou, né? Da gente valorizar um pouco mais o nosso trabalho, as horas, essa encarnação, esse tempo de vida que nós temos aqui, dar mais valor para esse tempo de vida que nós estamos aqui. Fica aí essa questão para cada um de nós. No nosso próximo slide, nossa, eu vou falar algo assim inédito. É inédito. Conhece-te a ti mesmo. Vocês já ouviram isso? É inédito. Hoje. Gente, é aí, né? É onde está tudo, não adianta. Se a gente não começar a se entender, a se aceitar, a saber dos nossos limites, até das nossas fragilidades, que elas são as nossas pedrinhas, né? Até reconhecer aonde é que é a minha pedrinha. O que eu posso fazer com ela, né? E sempre de uma forma carinhosa, se aceitando, se dando valor, olhando para aquela fragilidade e falar assim, tá bom, vamos devagar, eu vou conseguir. Então está escrito aqui, sabe as palavras, pois me conhecendo, faço o bom combate, controlando minhas imperfeições e deixando o que tenho de melhor para o meu próximo. Preservar, né? Reconciliar, ponderar, libertar, ter coragem para agir assim, e venceremos a nós mesmos. Olha, conhece-te a ti mesmo é algo que a gente sempre fala, né? E através disso aqui, nesse texto, né, ele colocou de uma forma mais num todo, não só para mim, porque a gente se conhecendo, a gente vai trabalhar aqui, ó, no que ele diz, tendo de melhor, deixando o que tenho de melhor para o meu próximo. Isso é uma coisa assim que também valeu pensar para esse momento, porque o que nós estamos colhendo hoje faz parte do que nós fizemos no nosso ontem, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós vamos colher amanhã, mas nós temos que pensar no nosso próximo um pouquinho mais, na próxima geração, vamos dizer assim, porque preservar, né? O que nós temos que fazer? Como cuidar melhor? O que eu posso oferecer de mim para o meu próximo, para aquele que vai chegar ainda até, né? Eu pensei assim, e reconciliar, né? A gente tem que se reconciliar com a gente, né? Para conhecer a nós mesmos, dar esse passo de se conhecer, é preciso se reconciliar, é preciso se aceitar para poder se conhecer a si mesmo. Ele fala de ponderar também, né? É preciso ter essa paciência, essa calma com a gente. E libertar também achei muito importante, porque a gente fica muito preso a coisas, a sentimentos. Então, será que eu preciso guardar no meu coração tanta coisa que me machuca? Será que alguma delas eu posso conversar com a pessoa que ela está ainda no meu caminho, né? Porque Jesus ensina que a gente tem que reconciliar enquanto a pessoa está no caminho. E nós sabemos que se a gente não reconciliar nesse caminho agora, a gente vai reconciliar lá do outro lado.
porque o caminho sempre vai estar aí. Nós não vamos sumir, nós temos uma eternidade e a gente vai ficar se encontrando, né? Então, vamos tentar recomeçar, reconciliar agora. Aí, se a pessoa, né, às vezes não dá muito certo, mas a gente vai tentando. Mas é importante reconciliar, porque quando a gente reconcilia, a gente sente um alívio. Bom, tentei. E muitas vezes dá certo. Porque às vezes passa tanto tempo que a pessoa não sabe nem por que está brigada. Então, ele fala. E aí a gente acaba na libertação. Quando a gente reconcilia, a gente liberta. E aí a gente vai libertando isso, vai libertando aquilo, e a gente vai ficando mais leve. Bom, aí no nosso próximo slide, tem sugestões do Divaldo, de Cura e Autocura, e Conhece-te a Ti Mesmo, do Haroldo. Gente, eu dei uma espiada nesses sites aqui que a Luz passou, é muito bonito. O Divaldo tá jovem, o Divaldo tá jovem aqui no Cura e Autocura, e são trechinhos que foram passados de uma palestra que ele fez, muito bacana, e do Haroldo, né? Vocês conhecem, ele é maravilhoso, vale a pena ouvir, ele fala muito mais que a Sônia, com muito mais categoria, e olha, gente, as palavras sábias dele. Entrem, depois que vocês lerem essas lições que a Luz passou, quem não teve oportunidade, que eu acho até que vocês deveriam guardar isso e estar lendo de vez em quando. Uhum. Ouçam esses sites que ela sugeriu. É maravilhoso, muito bacana, enriquece muito. É isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a oportunidade, Luz, Carlos, obrigado pelo convite. E agora é com vocês. O que vocês têm para falar, né? O que vocês vão refletir sobre essa lição de hoje. Obrigada. Sônia, você está de parabéns. O conteúdo era bastante extenso, muito rico. Sim. E você foi muito feliz. Eu confio na sua doçura sempre. Ai, obrigada. Obrigada. Quem gostaria agora de fazer algum comentário? Foi tanta coisa, né? Muita reflexão. Tem algum item, assim, em especial que mexeu com vocês? Vocês gostariam de comentar? Pode entrar. Fazer um comentário? Pode. Nós estamos hoje na terça-feira, né? Uhum. E essa é a terceira palestra espírita que eu escuto nessa semana que está falando da mesma coisa. Então, o tema, com certeza, não é por acaso que nós estamos vendo esse tema e que eu já a terceira vez vejo esse tema. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma revista espírita que é lançada todos os meses, através da Federação Brasileira. E ontem eu recebi a última edição dessa revista, e um dos artigos fala de parativismo, que é essa palavra em português, mental. E falando de como as nossas atitudes e o que nós trazemos dentro de nós vai nos deixando doente e vai também, como a Sônia falou muito bem, mas existe uma questão parasítica, né, de nós termos vermes, de nós termos esses bichinhos que vão se alojando na gente, que vão ficando e que vão crescendo. E muitas das coisas que o artigo falou foram bem semelhantes ao que a Sônia falou hoje, mas eles tocaram no assunto de vícios, que eu achei bastante interessante. Uma das coisas que eles falaram para a gente prestar atenção nessa parte de autoconhecimento, de se descobrir, principalmente nesse momento, que é um momento de transição, que as energias estão fluindo
de todos os lados e para todos os lados, que existe uma inconstância das coisas, que a gente tenha um pouco mais de cuidado ainda, além do normal, para poder se proteger, né? Então, assim, ficando mais alerta em relação aos vícios, porque são nesses períodos que os vícios tendem a se aflorar ou serem descobertos, né, por pessoas, para a gente se guardar de distúrbios. Então, é o que a Sônia também falou, da gente estar em comunhão com as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente está trancado em casa com pessoas com quem a gente não se dá bem, ou no trabalho com quem a gente não se dá bem, mas se guardar desses distúrbios é fundamental para a gente não adquirir parasitas espirituais, mentais, e eventualmente até no nosso corpo físico. E praticando higiene mental, que também está dentro de tudo que a Sônia falou. Eu só queria dizer que foi, assim, bastante interessante ontem, quando eu estava lendo a informação, o conteúdo, né, da aula, e aí eu falei, puxa, terceira vez, e aí eu vi a revista e veio a mesma coisa. Então, eu acho que a mensagem foi recebida 3, 4 vezes. Captei. Muito obrigada. E isso vem provar que ninguém de nós é vítima de nada. Tudo é consequência da nossa frequência mental. Mônica, obrigado, Dani. Obrigada a todos aí, obrigada, Sônia, foi muito legal. E uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei interessante, quando a gente fala, estamos fazendo todo o bem que podemos, que a gente tem que pensar nesse momento, né, de fazer o bem para nós mesmos, que é buscar essa autocura, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada pelo outro. Então, às vezes a gente entra também num rodamuinho, né, de, quero ajudar, quero fazer muita coisa, e você pode esquecer, né, de se cuidar. Então, o fazer todo o bem que podemos, às vezes, é a gente parar, estudar um livro que você queria estudar e você nunca estudou porque nunca arruma tempo, você simplesmente não fazer nada, contemplar a natureza, tomar tempo para si, né, que não é, né, velocidade de 100 km por hora o tempo todo, a gente também tem que ter, né, complacência com a gente, né? Eu acho que é importante. Era isso. Boa noite, obrigada. Muito bom. Valeu. Quem mais? Acrescentar alguma coisa? Nestor? Quer falar? Sim, Luz. Boa noite a todos, né? Parabéns aí, Sônia, pela explanação muito lúcida, né? Eu queria fazer alguns comentários. Se ela falar aqui, eu anotei tal coisa, eu anotei tudo, não é? Então eu não vou falar tudo. Ela começa falando sobre autocura. Para mim, a autocura é o exercício do auto-amor. É cuidar-se, não é? Porque ninguém pode dar alguma coisa que não tenha dentro de si. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar também nesse aspecto. E ela começou falando que doenças físicas têm origem emocional. Hoje, a própria ciência, os próprios médicos, eles já olham o paciente por esse lado também, não somente pelo lado físico. Se eu chego lá num médico e eu estou com dor de estômago, ele vai me perguntar se eu estou nervoso, se eu estou passando por alguma dificuldade, se eu estou com dificuldade de engolir alguma coisa, não é? Porque eles já sabem, ou pelo menos a maioria dos médicos já sabem isso. Então, é muito importante, lógico, a gente se cuidar. Com relação ao que ela falou de pensamentos negativos, em 1960, mais ou menos, foi lançado um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Esse escritor é Norman Vincent, era um pastor americano. Ele falava com muita propriedade a importância de nós pensarmos sempre no bem e no belo, no bom. Não é? Porque a partir do momento que você está sintonizado com Deus, você está pensando em coisas boas. Se você está pensando em coisas boas, automaticamente o que é ruim não te faz mal. Não tem capacidade para te prejudicar, porque você não está em sintonia. Logicamente, quando nós que somos falhos temos essas alternâncias de sintonia, tem hora que nós estamos muito bem, tem hora que nós estamos lá embaixo. Quando a gente está embaixo, que vem aquela questão de se vigiar, tomar cuidado
com esses momentos principalmente, porque aí a gente, numa sintonia mais baixa, a gente permita que espíritos não bons ainda possam interferir nos nossos pensamentos. E aí nos leva a uma queda emocional, a doença física com consequência. Tá bom? Era isso que eu queria falar e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, amigo. Muita reflexão. Então, uma semana após a outra, temos alguns assuntos para revermos, nos enriquecer, nos fortalecer, porque nós somos luz, certo? Mais alguém comentar alguma coisa? São 9h05. Tudo bem? Podemos encerrar, então? Quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Eu agradeço muito, Sônia. Foi bastante... Houve muito carinho, porque o assunto é muito delicado, né? Bastante profundo. Então, para que a gente realmente faça a nossa parte, né? Quem gostaria de fazer a prece para nós? 1, 2 e... 1, 2 e... 1, 2 e... Quem? Ninguém? Eu vou girar aqui a roleta do bingo. Dani, você faz para a gente? Você tira os seus... Coloca o som. Ok. Queridos amigos, que noite linda. Que mensagens lindas nós recebemos essa noite, que encheu os nossos corações de luz, de paz, de esperança. Nós sabemos que somos cuidados, que somos amados, que a todo tempo Deus, o nosso Mestre Jesus, e todos os irmãos trabalhadores da Seara Divina estão trabalhando por nós. Que bênção! Muito obrigada, querida espiritualidade, irmãos, mentores, Mestre Jesus, pelos ensinamentos dessa noite. Que nós possamos internalizá-los e colocar em prática tudo que nós aprendemos. E que essa luz, Mestre Jesus, que foi instalada em nós nessa noite, possa reverberar em todos os ambientes onde nós nos encontremos, também entre as pessoas com quem nós nos relacionamos. Que nós tenhamos todos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus. Que o Mestre Amigo Jesus possa envolver a todos, gratidão por essa energia amorosa. Lembrando da equipe amiga do Dr. Anselmo, fluidificando as águas, fazendo a ponte de luz até os lares de todos os trabalhadores, todos os alunos, todos os assistidos, porque cada um de nós tem uma ficha. O Dr. Anselmo visita todos. Então, que nesse momento todos recebam essa energia de harmonia, de fortalecimento, que a equipe amorosa, Dr. Bezerra de Menezes, visitando todos os hospitais, aquelas pessoas que estão fragilizadas de alguma maneira, sintam esse toque suave para que a caminhada seja fortalecida. E lembrando do nosso autopasse, nos imaginando na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe do Dr. Anselmo coloca lá, colocando as palmas das mãos no topo da nossa cabeça, no nosso coronário, bem no topo da cabeça, e descendo lentamente pela frente, harmonizando todos os centros de força,
suave, delicadamente. Soltando as mãos e agradecendo. Amigos, esse exercício do autopasse nós podemos fazer sempre que nos sentirmos fragilizados. Nós imaginamos de nós uma ponte de luz até a sala de passes e nos visualizamos recebendo as energias, porque a equipe espiritual está de plantão lá. É só a porta física que está fechada. Então, na hora do banho, em algum momento de fragilidade, a gente se imagina fazendo uma ponte de luz até a sala de passe e captando a energia que entra pela ponta dos dedos. E quando nós colocamos a mão na cabeça, nós vamos colocar as mãos aqui no nosso coronário, no topo da cabeça, por onde nós recebemos a energia universal, a energia divina. E devagar nós vamos passando pela frente, porque nós temos os nossos centros de força, que estão em desarranjo quando a gente está nervoso, preocupado. Então, essa é uma maneira também da gente se harmonizar, se equilibrar. Muito carinho, gente. Muito obrigada. A Dani falou que foi uma noite iluminada, foi mesmo. Então, que possamos emanar essa energia de carinho, expandindo a todos. Deixa eu ver o nome de quem tiver as minhas anotações aqui, para ver quem é que vai falar semana que vem. Semana que vem, quem vai conversar com a gente é o Jair. Ele já fez palestra no Luz Divina, quem me passou o nome foi a Sandra. Então, é alguém que vai conversar com a gente, e o tema dele também é bastante interessante. Muito obrigado, gente. Mais uma semana de equilíbrio, harmonia, emitindo para os nossos governantes somente pensamentos de equilíbrio, sabedoria, bom senso, porque eles são seres humanos. Então, assumir um compromisso espiritual. Podem falhar? Sim, assim como nós. Então, nós, como trabalhadores do Cristo, podemos ser tarefeiros de Jesus, mandando energia de harmonia, de equilíbrio, de sabedoria. E como é que é, Carlos? Juízo, hein? Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Fiquem em paz. Tchau. Tchau, Vanessa. Tchau, tchau.